Olá, pessoal! Nossa aula de hoje é sobre Grécia Antiga, ou seja, nós vamos falar sobre sociedade helênica, que significa dizer que tem esse nome porque os primeiros povos que habitaram a Grécia Antiga eram os aqueus. E os aqueus eles construíram inúmeras cidades que deram o nome de Hélade, daí o termo sociedade helênica. Historicamente, geograficamente falando, a sociedade grega vai ser uma região extremamente montanhosa, ou seja, 80% dos territórios grego ele é coberto de montanhas, que significa dizer que havia uma dificuldade muito grande em estabelecer relação com uma sociedade com outra, um povo com o outro, o que dificulta a entrada e a saída de povos da Grécia. Consequentemente, por conta disso, a sociedade grega nunca vai formar um Estado unificado, ou seja, vão formar cidades independentes, que foram denominadas mais tarde de cidades-estados, onde cada pessoa vai ter o domínio do seu território. Ou seja, quem domina um determinado território vai ter domínio econômico, político e socialmente. Não vai ter um chefe centralizado, ou seja, não há um poder centralizado no território grego. E por ser uma região de difícil acesso, a Grécia também tem como principal característica que todos os seus limites estão próximos ao mar, o que significa dizer que sua principal atividade econômica vai ser o sistema de navegação. Diferentemente de outras civilizações, como o Egito, a Mesopotâmia, cuja principal economia era a agricultura, na Grécia foi o contrário. Ela se fixou, sua atividade econômica foi o sistema de navegação. Para a gente entender melhor como funcionou a história da Grécia, é bom a gente conhecer os 5 períodos que dividiu a história do mundo grego. Nós temos aqui o primeiro, que foi o período micênico, que foi entre 1650 e 1150 a.C. Esse período foi o período da entrada dos aqueus, que foram os primeiros povos que habitaram a sociedade grega. Eles desenvolveram muitos templos, palácios, sistema de escrito. Enfim, foi um período bem desenvolvido para a época. O segundo período foi o período homérico, que corresponde à introdução de outros povos no mundo grego e, consequentemente, à expulsão dos aqueus. E, por conta disso, toda a tradição cultural grega desse período passou a ser dada de forma oral, diferentemente do período micênico, que tinha uma escrita. No período homérico, acabou esse sistema de escrita, né? Os povos que invadiram acabaram tirando a escrita. O terceiro período é o período arcaico, que corresponde à formação das polis, que são cidades-estados. O quarto período é o período clássico, que vai de 500 a 338 a.C., que é o período onde nós temos a ascensão de duas importantes cidades, Atenas e Esparta, cuja principal característica nós temos de Atenas o desenvolvimento da democracia e de Esparta o surgimento da oligarquia. Ou seja, em Esparta, apenas uma minoria detinha o poder, ao contrário de Atenas, que todas aquelas pessoas que eram consideradas cidadãos tinham os privilégios. Só que é bom lembrar que cidadão na Grécia é diferente do cidadão de hoje, porque na Grécia só era considerado cidadão quem tivesse certas características, como ser do sexo masculino, ter mais de 21 anos e ter uma certa renda. Então, essas cidades começaram a brigar entre si, Atenas e Esparta. Dessa disputa pelo poder, nós vamos ter a crise do mundo grego, dando início ao último período do mundo grego, que foi o período helenístico, que foi de 338 até 146 a.C., quando o mundo grego acabou se fragmentando e sendo invadido pela sociedade macedônica. Historicamente, os primeiros povos que habitaram o mundo grego vão ser os aqueus, seguido dos aeólicos, jônios e outros povos que vão suceder. As suas principais cidades nós vamos ter Atenas e Esparta, que são as cidades polo da época, as principais cidades.
Politicamente, nós temos, em Atenas, nós vamos ter o sistema de democracia. E em Esparta, nós vamos ter um sistema de oligarquia. Democracia, que significa atribuição dos privilégios aos considerados cidadãos, e oligarquia, que são aquelas pessoas que apenas uma minoria dominam o poder. Tanto que na sociedade ateniense nós vamos ter, dentro da pirâmide social, os cidadãos que detêm todos os privilégios, os metéticos, que são os comerciantes, e os escravos que não detêm o poder. Em Esparta, que era o sistema de oligarquia, nós vamos ter a Gerúsia, formada por uma comissão de cidadãos maiores de 700 anos, responsável pelo sistema administrativo. A Ápela, que era um sistema formado por um grupo de cidadãos maiores de 30 anos, responsável por escolher o sistema de Gerúsia, e o Conselho de Éfiros, que era os cidadãos, os verdadeiros chefes de Estado, né? Os verdadeiros espartanos que tinham todos os privilégios. A religião grega também vai se destacar por duas características. Nós vamos ter a religião, ela vai ser uma religião politeísta, ou seja, vão acreditar em vários deuses, e antropomórfica, que é a figura do Deus semelhante aos seres humanos, ou seja, eles tinham o mesmo sentimento, segundo a mitologia grega, dos seres humanos. É tanto que a relação do humano com o Deus deram origem aos chamados semideus, que era a figura dos heróis, como por exemplo Hércules, né, que é a relação de um Deus com o mortal. E dessa formação aqui, nós vamos ter vários grupos que vão se destacar, como por exemplo deuses como Zeus, Hera e assim por diante. Então a mitologia grega vai ser o forte da sociedade grega, certo? Então quando a gente fala em mitologia, a gente já vem à cabeça o quê? O mundo grego. Né? A principal característica, o que mais se destaca na sociedade grega é justamente essa mitologia, certo, pessoal? Então é isso, gente. Nossa aula foi sobre sociedade grega ou sociedade helênica, e para a gente entender um pouco, basta a gente conhecer esses 5 grandes períodos, que é o que mais destaca a história da sociedade grega, também conhecida como sociedade helênica, tá bom? Qualquer dúvida, gente, vocês procurem material que vai estar contido no Google Classroom. Pegue o material do EducaPE, que também é uma revisão sobre o que eu acabei de explicar, certo? E façam as atividades posteriores. Tá bom, pessoal? Até a próxima.